Olá, boa noite a todos. Demorei 2 minutinhos para entrar porque minha conexão está um pouquinho ruim, viu? Hoje a gente vai falar. Eu estou assim muito feliz por é, acertarmos, né? Organizamos nosso horário aqui com um urologista muito amigo, muito querido. E hoje a gente vai falar de um assunto extremamente importante, que é a saúde do homem. Vamos lá, né? Ainda existe tanto tabu entre os homens, né? Custam tanto a buscar ajuda, custam tanto a se cuidar. E a gente estava lendo, né? Eu estava me preparando para essa live. E eu estava lendo que. Ótimo. A Cirlei já. Cirlei, você tem que solicitar. E ótimo. E eu já vou te chamar aqui, viu, Cirlei? Cirlei já está chegando aí. E eu estava comentando, né? Que eu estava lendo sobre o quanto os homens vivem menos tempo que as mulheres aqui no Brasil, né? E ainda existe tanto mito em relação à busca pela saúde do homem, né? Existe até uma pesquisa que foi realizada num centro médico em São Paulo. Oi, Silvei, tudo bem? Oi, Tânia, como é que vai? Tudo bem? Tudo ótimo, deixa eu ajeitar aqui. Poxa, eu estava começando a falar um pouquinho aqui, enquanto você não entrava. Deixa eu ajeitar a minha árvore de Natal aqui, minhas luzes aqui estão atrapalhando. Tá bonitona, amiga. Muito obrigada, são 6 horas, está vendo de longe, é isso. Então, Sirlei, boa noite, muito obrigada por você ter aceito o nosso convite. Fico muito feliz de estar podendo contar com o seu saber aqui e discutindo e falando de um assunto extremamente importante, que é a saúde do homem, né? Boa Sirlei, noite, Tânia. poxa Ah, vida, muito obrigada. Boa noite. Boa noite, meu. boa noite. Tem algumas Imagina, eu que agradeço. E o tema é extremamente pertinente, né? Hoje em dia está em foco falar sobre a saúde do homem, embora seja um tema bem amplo, acredito que em uma hora é difícil compactar todo esse tema, mas a gente vai dar o nosso máximo aqui e fazer o melhor, com certeza. Foi um prazer receber seu convite, tá? Poxa vida, muito obrigada, muito obrigada. Cirlei, enquanto a gente não conseguia aí dividir a tela, aí eu comecei a falar um pouquinho só, uma frasezinha que eu comecei a ler um pouquinho mais sobre a questão da saúde do homem, para poder estudar um pouquinho, né, para poder dividir essa tela contigo hoje. Sem dúvida. Eu estava comentando o quanto os homens aqui no Brasil tem uma pesquisa, né? Tem algumas pesquisas muito amplas, você vai falar bastante sobre isso, que falam em relação ao número de anos, né, que os homens vivem a menos que as mulheres, né? Cerca de 7,2 anos a menos, né? Mas antes da gente falar esse assunto muito interessante, eu queria que tu se apresentasse. Silei é um grande amigo, é um urologista, amigo já de muitos anos, mas fala pra gente, Silei, como é que... Fala um pouquinho, se apresenta pra gente, por favor. Sem dúvida. Meu nome é Cirlei Madeira, eu sou urologista, fiz a minha formação toda no Rio de Janeiro, eu sou carioca, me mudei para o estado de Goiás há 9 anos e exerço a profissão aqui já há esse tempo. O Rio de Janeiro estava ficando complicado para nós e tal, a gente achou melhor desenvolver o que a gente aprendeu num lugar mais calmo, mais tranquilo, e graças a Deus deu certo, né? Mas o nosso foco de atendimento diz respeito mais à parte de cálculos renais e justamente essa parte da saúde masculina, envolvendo principalmente as doenças sexualmente transmissíveis, as doenças sexuais do homem, principalmente essa última foi a que nós nos especializamos mais. É isso. Ótimo, parabéns. Como é mesmo o nome da sua clínica? Urolife, diagnóstico e tratamento em urologia. Parabéns. Ela fica em Ceres, Goiás.
A gente tem se seguido no Instagram, né? Cirlei está sempre postando assuntos assim, bastante pertinentes e eu estou sempre lá batendo palminha e Te aprendendo agradeço. mais com você. E hoje a gente vai poder aprender um pouco mais, né, Cirlei? Eu vejo que você acompanha assim. Muito obrigado. Então, eu sou, para quem não me conhece ainda, né, mas eu sou Tânia Lima, sou enfermeira, estomaterapeuta, sou mestre e doutora em ciências pela UFRJ e trabalho com as três áreas da estomaterapia, feridas, estomas e também as questões relacionadas ao assoalho pélvico e temos interesse, claro que na saúde num todo, sobretudo na saúde dos homens que têm, eu acredito que tem ficado assim muito deixada, né? Muito largado um pouco, né? Pelo próprio homem, né? Eu também estava lendo uma pesquisa que num grande centro em São Paulo é um percentual muito grande dos homens que chegam até a essa clínica, esses homens são levados, né? Chegam porque são levados por seus familiares, por suas mulheres ou por seus filhos. E claro que você vai falar um pouco mais sobre isso. E aí, quando, em algumas situações, chegam em algumas situações de maior agravo, quando a doença, né, é descoberta, já está com uma evolução maior, e aí muitas vezes não se tem muito o que fazer. Né? Enfim, mas eu queria falar, como a gente não vai ter tempo em uma hora de abordar tanta coisa, né? Eu queria te fazer algumas perguntas, Cirlei, aproveitando a tua vasta experiência. Queria te perguntar o seguinte: você tem observado, e de fato está acontecendo, o maior número de doenças infecciosas, né? Das infecções sexualmente transmissíveis? Você tem observado o maior número em jovens? Como é que você tem visto isso? É verdade que tem aumentado muito em jovens as doenças sexualmente transmissíveis? Excelente pergunta, amiga. É verdade, sim, infelizmente. Os jovens, eles muito afoitos, né, com a parte sexual, melhor dizendo, eles ficam à mercê das doenças sexualmente transmissíveis por não se cuidarem adequadamente, né? Por exemplo, usar a camisinha. Infelizmente, no consultório, cada vez mais a gente vê um número grande de jovens com doenças infecciosas sexualmente falando. E essas doenças têm crescido bastante nessa população, nessa idade de acometimento. Os jovens demoram até a nos procurar, talvez por vergonha, talvez por ignorância mesmo, mas acontece que realmente tem crescido bastante esse número de DSTs. Houve aqueles anos do boom da AIDS, né, nos anos 80, e que as pessoas ficaram super preocupadas com uma doença nova e que matava rapidamente, porque naquela época não existia o coquetel de drogas que contenha o avanço da AIDS, né? E naquela época houve uma certa contenção em respeito às infecções sexualmente transmissíveis. Mas o boom da AIDS passou, houve uma acomodação da população em geral, um esquecimento, e aí voltou com tudo, principalmente em se tratando de gonorreia e HPV, por exemplo, são campeões aí de atendimento no consultório. Uma pena, né? Mas pura realidade, né? Infelizmente, né? Agora, já que você falou em HPV, deixa eu te fazer uma pergunta pertinente em relação ao que você citou agora, né? É verdade que o HPV pode causar câncer de pênis? Isso é real? Isso é verdade? Shirley, mas congelou um pouquinho a imagem. Você ouviu minha pergunta? Falhou, peraí, só um instantinho. Ok. Hoje está difícil a internet, viu? Acho que está muita gente ao mesmo tempo. Vou repetir aqui a pergunta. Pode ser? O Silêncio está com um pouquinho de problema lá na internet dele. Voltou? Melhorou?
Tá ótimo agora. Ficou fora do ar agora. Você, você poderia repetir a pergunta? Sim, claro. Que falhou, Tânia. Não há problema. A gente falou o seguinte, em relação. Você comentou agora que as doenças sexualmente transmissíveis, as mais comuns, né? Gonorreia e HPV. Não. Foi isso, não foi? Você falou? Eu disse que entre os atendimentos mais comuns de consultório estão a gonorreia e o HPV. Sim. As mais comuns que você vê na tua prática clínica, HPV e gonorreia, né? E aí a minha pergunta tem a ver com o HPV. Você acredita que você está vendo na tua prática, né, que o HPV de fato pode causar câncer de pênis? É verdade isso? Infelizmente Tânia. Talvez o HPV seja a doença sexualmente transmissível, hoje chamado de infecção sexualmente transmissível, mais prevalente no mundo todo. Isso quer dizer o quê? Que tem maior frequência entre homens e mulheres. E nos homens a frequência é muito grande, né? Talvez que diga respeito à promiscuidade, à educação machista que os homens têm de ter que ter muitas conquistas, né? Talvez tenha a ver com isso, um aspecto cultural, mas de fato o HPV ele é muito prevalente. E por que ele causa câncer de pênis? Porque está ligado à presença do prepúcio no homem e à falta de higiene. Então a gente poderia dizer que falta de higiene mais HPV pode ser igual a câncer de pênis. Não quer dizer que será que todo homem com HPV vai desenvolver, mas se houver um fator de risco complicante, como por exemplo uma fimose ou as dificuldades maiores de higiene daquele homem, com HPV pode sim se tornar câncer de pênis. Por exemplo, aqui no estado de Goiás, eu tive 3 casos no consultório de câncer de pênis, que é extremamente raro, graças a Deus. Mas por se tratar de um lugar de pouca gente, uma população pequena, em relação ao que era o Rio de Janeiro, por exemplo, onde eu, José Luiz, Adaí atendíamos 100 pessoas num dia, juntando os 3, é, é muita coisa. Então, nesses anos que eu estou aqui, eu peguei 3 casos. E, infelizmente, em estágio avançado, e todos 3 vieram a óbito. Por quê? Por ignorância, por falta de conhecimento, por demorar a procurar o médico. E, infelizmente, esses pacientes nos procuraram, nós desconfiamos, fizemos a biópsia, veio positiva, encaminhamos para o tratamento no hospital oncológico e eles vieram a falecer devido à demora em procurar o atendimento médico especializado para poder diagnosticar e resolver a doença. Então, fica o alerta para todos aí que, porventura, têm HPV, tirem suas dúvidas com seus urologistas, com o seu urologista, para que isso jamais venha acontecer com você. E isso é também importante, né, para a gente reforçar o que a gente falou no início, né? Muitas das vezes ainda existe um mito, ainda existe um tabu muito grande entre os homens, né? Dificilmente procuram ajuda ou se custam a procurar ajuda, né? Muitas das vezes são levados pelas suas mulheres, pelos seus filhos, pelos seus familiares, né? Isso ainda existe, né, Cirlei? Existe demais, porque aqui no Brasil, como todos sabem, né, nós não temos educação sexual nas escolas. E os pais dos nossos pais tinham um grande tabu. Alguns dos nossos pais têm tabu. E hoje, os pais atuais também têm tabus. E fica difícil haver uma comunicação entre pais e filhos no sentido do aspecto sexual, para orientação mesmo sexual. E com isso acaba acontecendo essas questões, né, de doença que às vezes, infelizmente, são irreversíveis. E alguns aspectos podem ser reversíveis e em outros, infelizmente, como esses 3 casos que eu citei, não puderam ser. Silei, uma colega fez uma. Eu não consegui identificar, passou muito rápido, eu não consegui identificar quem foi que fez a pergunta,
Mas você acredita? A pergunta foi o seguinte, assim, bastante pertinente. Muito obrigada, hein? Obrigada a todos que estão assistindo a nossa live agora. Muito obrigada mesmo pelo carinho. Tem alguns estomaterapeutas, alguns colegas, e eu fico muito feliz com isso. Você acredita, a pergunta da colega foi a seguinte, você acredita que a vacina contra o HPV, né, pode dar alguma proteção em relação ao que a gente está falando agora? Eu não só acredito, como eu tenho certeza que dá. Foi talvez uma das grandes evoluções da medicina nos últimos tempos. Como a gente falou agora há pouco, né, é uma das doenças sexualmente transmissíveis de maior prevalência em todo o mundo. Então, a vacina veio para contribuir, para diminuir essa prevalência. Acontece que a nossa população precisa adquirir o hábito de vacinar. Ainda existe, até hoje, a gente lê na internet, ouve na televisão, também o preconceito contra a vacina, infelizmente, né? Mas, sem sombra de dúvida, nós que somos pais e temos filhos adolescentes ou pré-adolescentes, eu recomendo terminantemente o uso da vacina. É uma doença terrível, uma doença que causa câncer de colo de útero. A única implicação com câncer de colo de útero é o HPV, já se sabe bem isso por N estudos. E tem inúmeras complicações nos homens, como, por exemplo, que nós citamos agora, o câncer de pênis. Então, só tem a ganhar fazendo a vacina. É um alerta para os pais que têm filhos pré-adolescentes e adolescentes, que a partir dos 9 anos já pode vacinar, né, com a vacina tetravalente, que pega 4 subtipos de HPV, ou que incide em 4 subtipos de HPV, você está aí eliminando a possibilidade de uma filha sua, de um filho seu, ter algum tipo de câncer ligado à infecção pelo HPV, que é a doença mais prevalente. Perfeita a sua explicação, muito obrigada. Agora, me fala uma coisa também, que em alguns momentos as pessoas perguntam. Passando aquela faixa etária recomendada, a vacina contra o HPV vai ter algum benefício? A maioria das pessoas já está contaminada por HPV e nem sabem que estão. Por ser uma doença muitíssimo comum, muitos têm HPV e talvez nunca vão descobrir. Mas tem um fato interessante sobre a vacina. Se descobriu que ela começou sendo feita para a prevenção da doença, mas se descobriu que pacientes que têm recidiva de HPV de repetição, ou seja, o indivíduo apresenta verrugas, trata as verrugas, 2, 3 meses depois está apresentando de novo, 2, 3 meses depois está apresentando de novo. A vacina é eficiente nesses casos contra as recidivas. Então, não só na prevenção da infecção, como ajuda na manutenção na demora em voltar a ter o problema. Se me fiz entender. Claro, claro. Ela ajuda também a diminuir as recidivas das lesões do HPV, o que é uma coisa bastante importante nesses casos que antes nós não tínhamos solução alguma. Tínhamos que só retirar as verrugas por cirurgia, por pequena cirurgia, ou cauterizá-las. Agora uma outra pessoa, uma outra colega aqui fez uma colocação, não sei se é pertinente, mas tenho receio. Eu acho que a educação, né, dada pelos pais, por nós profissionais de saúde, é imprescindível, né? E é extremamente importante, né? Então a gente tem que, muitas e muitas e muitas vezes, né, falar a favor da vacina e buscar meios de desestimular essas pessoas que ficam fazendo apologia à não vacina, né? Enfim, ficam falando bobagens na internet. Sem sombra de dúvida, Tânia. Eu acho que a educação é sempre o melhor caminho. A educação é o centro de alterar, de mudar a questão de um país.
dele ser um país melhor, mais desenvolvido, melhor economicamente e tudo mais. Já dizia o sábio, né? A educação não muda pessoas. A educação, ela traz benefícios para as pessoas e pessoas mudam o mundo, né? Então, através da educação, a gente pode resolver muitas implicações das nossas vidas, dos nossos anseios, das nossas dificuldades, do dia a dia que nós temos, né? Então, eu acho que se houvesse educação sexual nas escolas, por exemplo, que é o tema que nós estamos retratando mais aqui, haveria uma consequência diferente do que há. Agora há pouco, uma pessoa fez uma pergunta: você acha que a vacina pode encorajar os jovens a não usar camisinha, a não se proteger? Não, eu não acho, porque isso depende da educação que esse jovem recebeu. Se ele tem uma educação dos pais de se precaver, de se prevenir, ele pode tomar vacina, porque a vacina é contra o HPV, mas ela não é contra a gonorreia, ela não é contra a sífilis, ela não é contra o HIV, ela não é contra a clamídia, muitíssimo comum também. Então, é uma questão sempre de educação, Tânia. E outra coisa também, a vacina não vai prevenir, por exemplo, uma gravidez indesejada no momento. Sem contar isso, né? Sem contar isso. Eu atendi um jovem de 14 anos ontem com doença sexualmente transmissível já. Muito jovem. Foi levado pela mãe ao consultório, né? Então você vê quão precoce é esse rapaz. Muito jovem, né? Muito jovem. Infelizmente, mas já aconteceu. Outra coisa, vamos mudar um pouquinho de foco. De foco. Vamos falar um pouquinho. Vou pedir para você, porque eu estou sem relógio aqui agora, estou preocupada com a hora. Vou pedir para você me avisar, Cirlei, meu convidado, para quando a gente tiver faltando 10 minutos para finalizar, para eu fazer uma abordagem aqui em relação ao Sem problema, estou com o relógio aqui na frente. Muito obrigada. Eu vou te perguntar um outro foco, né? um outro tema, uma outra pergunta assim, extremamente importante, que para os homens sim, extremamente importante também. Né? A infertilidade masculina, Cirlei, qual a causa que você vê mais comum na infertilidade masculina? É um outro tema importante que certamente muitos homens se interessam também, né? Muitos homens jovens se interessam também, né? Pergunta excelente, Tânia, porque esse é um dos motivos grandes de consultas também no nosso consultório, no consultório do urologista em geral, né? Quando, depois de muitas insistências da mulher em tentar descobrir se ela é a razão de não estar conseguindo ter filhos, e depois dela verificar que nada com ela tá ruim, né? Tá indesejável, tá procurar o médico, que no caso é o urologista. Porque, como a gente falou agora há pouco, por uma questão cultural, esse homem não vai de primeira ao médico imaginando que o problema possa ser dele. E, para surpresa da maioria deles, quando eles vão, descobrem a causa mais comum da infertilidade masculina, que é a varicocele. Varicocele são veias dilatadas, veias varicosas no escroto. Daí o nome, saco de veias, né? Varico, veias, cele, saco de veias. E essa é a maior razão de infertilidade masculina, que pode ser, na maioria das vezes, totalmente reversível, de acordo com o grau de acometimento que essa varicocele causou no testículo. Como que a varicocele causa infertilidade? Em geral, a gente acredita que as veias dilatadas que acumulam sangue, esse sangue o sangue venoso, é quente, né? O homem
é um ser homeotérmico e o seu sangue é quente. Esse sangue quente aumenta a temperatura dos testículos porque ele não circula, ele fica estagnado ali, ele fica parado. E ao aumentar a temperatura do testículo, ele muda a fabricação dos espermatozoides, alterando a morfologia, a forma dos espermatozoides e também a quantidade, causando infertilidade na maioria das vezes. Além disso, o sangue venoso tem toxinas, tem venenos, e esses venenos agridem o testículo e muitas vezes até ajudam a diminuir o tamanho do testículo, também causando a infertilidade dessa forma. Então, basicamente, as teorias são duas, a de temperatura e a de toxinas, as dos venenos que contém no sangue venoso, causando as alterações na fábrica dos espermatozoides e, consequentemente, a infertilidade. E no teu dia a dia você vê o quê? Você vê exatamente o que a gente falou, né? A mulher pegando, chegando ao teu consultório, levando pela mãozinha o seu marido, o seu companheiro, é isso, né? Eu nunca fiz a estatística correta, mas eu tenho para mim que beirando os 90% das vezes é assim que acontece. Outro dia eu dei uma entrevista na rádio, em ocasião do Novembro Azul, e foi feita essa pergunta. E eu respondi dessa forma. Quase que na totalidade os homens procuram consultório médico levado pelas mulheres ou com a insistência delas. Realmente, a cultura no Brasil, a mulher não passa aperto. Sentiu alguma coisa, ela procura o médico. Haja vista o sucesso dos nossos colegas ginecologistas e obstetras, né? O consultório deles, a maioria deles vive lotados. Já o dos homens, lota por uma questão de grande quantidade de problemas, mas não porque eles procuram prevenção. Infelizmente, a inversão de pensamentos entre homens e mulheres é muito grande. Uma pena, né? Daí. Não, mas isso está mudando, isso vai mudar para melhor. Eu creio que todo esforço feito por essa população feminina vai ser compensado, isso vai mudando. E vai chegar o dia que os homens eles vão por conta própria procurar o médico, o urologista, se precaver, se prevenir. E a campanha Novembro Azul, Tânia, acabou de acontecer, né? Tem poucos dias que o Novembro Azul acabou. Ela está mudando isso, ela está ajudando a mudar isso. Graças a Deus, houve essa brilhante ideia, que não é brasileira, é uma ideia australiana, mas que difundiu pelo mundo todo e no Brasil está vindo com toda a força. Graças a Deus, a cada ano melhora mais a conscientização masculina. Silei, eu ia te falar exatamente sobre isso. Conta um pouquinho da história aí, como é que começou a história do Novembro Azul? A gente acabou novembro, né? Pena que a gente não conseguiu organizar nossas agendas para fazer essa live em novembro. A ideia era essa, né? Mas ainda há tempo, ainda está no tempo, né? Conta um pouquinho para a gente sobre o Novembro Azul. Novembro Azul, resumidamente, o que eu sei, Tânia, é o seguinte, lá começou um movimento na Austrália no mês de novembro. E os homens, para chamar a atenção, deixavam o bigode crescer. Com o tempo, essa atitude acabou ganhando um nome, chamado Movember, que era, em inglês, do bigode, mais o mês de novembro, que é November, Movember. E aí, essa ideia acabou atingindo outros países e chegando aqui ao Ocidente, na América do Sul, América do Norte, e nós pegamos o November dele, transformamos no mês de novembro, que também tem o dia 17 de novembro, que é o Dia Mundial de Combate, escolhido para o Dia de Combate ao Câncer de Próstata, e juntou-se esse 17 de novembro com a campanha de November da Austrália, junto com os homens de bigode, tanto que até hoje, um dos símbolos do Novembro Azul é um bigode preto, não é? Exato. Isso foi os australianos que inventaram para chamar a atenção das pessoas da necessidade da prevenção
das doenças masculinas, mas principalmente do câncer de próstata, que inventaram lá o crescimento do bigode, e até hoje a gente usa como símbolo dessa campanha. Basicamente foi isso. Que bom você falar um pouquinho mais sobre isso. Agora, me fala uma outra coisa, Cirlei. Em relação ao câncer de próstata, o que você acha? Como é que está a prevenção hoje? Você acha que, de fato, o Novembro Azul, a campanha do Novembro Azul, possibilitou a maior procura, né, fora do mês de novembro, né, a maior procura dos homens pela prevenção do câncer de próstata? Qual é o tratamento mais atual para o câncer de próstata? Fala um pouquinho mais sobre o câncer de próstata para a gente também, que acho que é extremamente interessante, né? Primeiro, respondendo a primeira pergunta, sem sombra de dúvida, eu acho sim. Eu acredito cada vez mais na campanha Novembro Azul. Ela está transformando a situação que nós estávamos precária anteriormente, né? Nós estávamos estagnados no tempo em relação à conscientização, à prevenção e à existência do câncer de próstata. Segundo o INCA, Instituto Nacional do Câncer, nós esperamos para o ano de 2020, que está acabando agora, mais de 65 mil casos, mil novos casos de câncer de próstata. E a campanha Novembro Azul tem chamado a atenção dos homens para a chegada deles ao consultório, na forma de prevenir, porque eles acabam descobrindo vizinhos, colegas, amigos que tiveram câncer de próstata e não tiveram oportunidade de se tratar, justamente porque não fizeram a prevenção. E isso acaba impactando esses homens e eles têm procurado, não só em novembro, mas como outros meses do ano. Mas, sem sombra de dúvida, no mês de novembro é o mês que a gente atinge o maior pico de incidência de procura de homens no consultório. Como eu disse, o câncer de próstata continua com uma incidência muito grande. Acredito que isso nunca vai deixar de existir por causa dos fatores de risco, como hereditariedade, o excesso de consumo de alimentos gordurosos, que ainda é muito grande no Brasil. Eu acho que essa questão da dieta, a má alimentação, ela vai levar muito tempo para desatrelar da nossa cultura, que a gente acabou importando dos americanos, né? O fast food, por exemplo, que há 50 anos atrás, 60 anos atrás nós não tínhamos, e isso foi arraigado, foi adicionado à nossa cultura com força, né? O Brasil, há 50 anos atrás, não tinha nem 10% da quantidade de obesos que tem hoje. E isso me fez lembrar que a gente pode falar que a saúde do homem não diz respeito só a doenças sexualmente transmissíveis, não diz respeito só à questão sexual, à questão reprodutiva que a gente falou agora, mas que tudo isso envolve hipertensão, obesidade, diabetes, que são as doenças que culminam, né, que estão no topo das doenças que levam às demais, que acabam levando às demais. E vários trabalhos científicos têm demonstrado que prevenção de doenças sérias, graves e até como câncer são as dietas bem elaboradas, frutas, legumes, verduras, e uma coisa muitíssimo importante que não tem como deixar de fora para qualquer doença de qualquer especialidade médica, que são os exercícios físicos, Tânia. Os exercícios físicos, mais do que comprovadamente, melhoram a maioria das doenças, ou previnem a maioria das doenças, inclusive câncer e depressão. Exatamente. Eu ia deixar, inclusive, para a gente finalizar falando exatamente isso, né? Da importância de se conscientizar nós, enquanto profissionais de saúde, enfermeiros, fisioterapeutas, e vou aproveitar aqui para agradecer vários colegas que estão aqui nos assistindo, colegas inclusive de Goiás, né? A doutora Cristiane Pinheiro, né? Nossa fisioterapeuta, especialista em orçamento pélvico, nossa sócia, e tantas outras pessoas, uma colega de Goiás, que também entrou. Valeu, gente. Depois a gente vai te passar o contato dela, viu?
E, Tá bom. ia finalizar, quer dizer, não está na hora de finalizar, mas eu tinha deixado um texto para a gente falar no final exatamente sobre isso. Falar de saúde do homem não é somente falar de sexo, atividade sexual, né, doença sexualmente transmitível e nem câncer de pele, nada disso, né? Também é, principalmente, falar em prevenção nas doenças crônicas, né? O cuidado na doença crônica, né? Sobretudo. Ai, Desculpa estragar a sua surpresa, né? oi? Que? Desculpa estragar a sua surpresa da Não, não, finalização. foi ótimo. Mas, sem sombra de dúvida, essas doenças crônicas que nós citamos aqui, elas arrastam as outras. Com certeza. A redução da testosterona tem a ver com obesidade e circunferência abdominal, gordura abdominal. Quanto mais gordura abdominal, mais chance um homem tem de ter hipogonadismo, que é a redução da testosterona. Assim dizem inúmeros trabalhos científicos e eu comprovo na prática todos os dias isso. Quase que dá para dizer que um homem com grande quantidade de gordura abdominal tem a sua testosterona baixa, o que influencia em muitos aspectos, não só no sexual, mas como na memória, na disposição física, nas atividades laborativas do dia a dia, do trabalho, no raciocínio, na osteoporose, na musculatura, na atrofia muscular. São N situações que o hipogonadismo, a baixa da testosterona leva, e às vezes a fonte disso está no sedentarismo, obesidade, consumo exagerado de comidas que não fazem bem à saúde, que não são indicadas. Com certeza. Vou botar aqui para dar uma carguinha no meu celular, que está me avisando aqui que está com carga, apesar de eu ter carregado. Então, posição aqui um pouquinho para a gente não se perder. Cirlei, uma outra coisa assim, que a gente tem. Ah, sim, uma pergunta bastante pertinente que a colega aqui colocou, que com certeza as pessoas pensam, né? Não tem jeito. A prevenção do câncer de próstata tem que se fazer toque digital? Os homens falam, mas não basta só exame de sangue? Fala um pouquinho sobre isso. Não adianta eu falar, fala um pouquinho você sobre isso. Homens que tiveram casos de câncer de próstata na família, pelo grande componente de risco hereditário que o câncer de próstata tem, acima de 45 anos, ou para homens que não têm caso na família, acima de 50 anos, uma Sociedade Brasileira de Urologia recomenda, deve ser feito o toque, sim. Mas principalmente para aqueles indivíduos ou pacientes que têm casos de câncer na família. A gente sabe que o PSA, o antígeno prostático específico, que é o exame de sangue solicitado para o rastreamento de câncer de próstata, ou o exame mais solicitado, ele tem seu percentual de falha. Como ele tem seu percentual de falha, homens com PSA normal podem vir a ter câncer de próstata. A forma de suspeitar disso é fazendo toque. Não existe outra forma. Aliás, atualmente já existe. Nós temos a ressonância nuclear multiparamétrica da próstata, que dá grandes sinais de positividade num caso de câncer, desde que ele tenha formado um nódulo. E esse nódulo vai aparecer como uma alteração importante na ressonância. Mas nós vivemos no Brasil. Esse é um exame de R$3.000 aproximadamente. Não é para qualquer um. E ninguém vai sair fazendo ressonância nuclear multiparamétrica da próstata de rastreamento. É inviável. Portanto, acredito eu que por muitas décadas ainda, a menos que a medicina nos surpreenda, o toque será ainda muito necessário. E não tem como fugir dele. Semana passada eu tive numa cidade aqui próxima, atendi 102 pessoas. Fiz 99 toques. Dos 99, todos estavam dispostos a fazer o toque. Achei muito interessante. Aliás, os homens já foram à consulta com seus PSAs prontos, só para realizar o toque.
que bom. E amanhã estou lá de novo, tá, gente? Nova América, me espere aí. Estou chegando. Qual é a cidade? Nova América de Goiás. Ah, ótimo! Vamos divulgar isso, que ótimo! Que ótimo, parabéns, que ótimo! Silei, o que eu queria falar contigo assim, antes da gente finalizar, a gente ainda tem um tempinho ainda. Qual é o tratamento que você hoje vê como ouro, padrão ouro, para o câncer de próstata? O câncer de próstata que tiver indicação hoje de cirurgia são casos relativamente já muito bem concentrados, muito bem definidos. Esses casos definidos para cirurgia, eu não tenho sombra de dúvida, eu como cirurgião acredito na cirurgia e ainda julgo que a cirurgia é, sem sombra de dúvida, o melhor tratamento para o câncer de próstata. Mas, doutor, Sirlei, a radioterapia também não pode curar o câncer de próstata? Pode, mas também pode não curar. A quimioterapia não cura, a hormonioterapia não cura, então os dois tratamentos curativos são radioterapia e cirurgia. Hoje a gente tem o advento, hoje não, há muitos anos a gente tem o advento da cirurgia videolaparoscópica, para quem está familiarizado a fazê-la, e atualmente a gente tem o avanço, né, a introdução do robô, a cirurgia robótica da próstata, que aí no Rio de Janeiro, vários colegas estão executando muito bem. Agora, Sirlei, quando a gente fala em cirurgia, acaba que a gente vai falar de um outro assunto que não estava no script, né? Não estava no programa, não estava no roteirinho, mas que é extremamente preocupante para muitas pessoas, né? Que são as sequelas, né, de uma cirurgia de ressecção de tumores de próstata. Então, existe a possibilidade de uma disfunção erétil, existe a possibilidade de incontinência urinária, existe algumas possibilidades de sequelas que a gente teve há pouco tempo uma pessoa que até que trabalhava comigo e comentou que se o cirurgião, se o urologista tivesse falado para ele que ele poderia ter disfunção erétil e também incontinência urinária, ele não teria operado. Eu não sei até que ponto assim, as pessoas não têm deixado claro isso, né? Porque, finalmente, a decisão é do próprio paciente, né? E o que você me diria em relação a isso? Sem sombra de dúvida, concordo com você e isso é muito comum. Não foi só essa pessoa que te falou isso. Muitas pessoas vêm a mim e me falam. Acontece que a divulgação sobre essas complicações, ela é exageradamente grande. Não é bem assim que funciona. Primeiro que para acontecer impotência, que é a disfunção erétil, e a incontinência, que é a perda involuntária de urina, fazer xixi nas calças, traduzindo para a população mais leiga, para o pessoal que está nos ouvindo, são consequências, são complicações pertinentes ao tamanho do tumor, a dificuldade da cirurgia, a experiência do cirurgião, o método que ele está habituado a fazer, qual é a agilidade dele com o método, se cirurgia aberta, se cirurgia videolaparoscópica e mais atualmente a cirurgia robótica, que vem introduzir, e os colegas que são favoráveis à cirurgia robótica juram que a visualização pela cirurgia robótica é muito melhor, do feixe vasculo-nervoso da próstata, que está ligado diretamente às ereções do homem, que são os feixes que vão transmitir os impulsos nervosos para as ereções. Então, cada um deles que está mais habituado a fazer a sua técnica de forma bem frequente, com muita experiência, diz que pode ser possível isolar esse feixe vasculo nervoso e assim diminuir essas complicações. Não tanto quanto as pessoas dissipam por aí, espalham por aí.
que todos os casos operados vão ter impotência ou disfunção erétil e incontinência. Não é bem assim. Na verdade, uma cirurgia bem feita, bem realizada, com cuidado de preservação da função nervosa, dos nervos erigentes, uma cirurgia que sangra menos, um tumor que não é tão grande, a possibilidade disso acontecer talvez seja em menos de 30%, em algumas mãos muito hábeis, menos de 20% de chance disso acontecer. Quantos casos eu, Adair, José Luiz, operamos aí no Rio de Janeiro, que não tiveram nem disfunção erétil, nem incontinência? Quando tiveram incontinência, foi uma incontinência temporária. Quando tiveram disfunção erétil, foi uma disfunção erétil temporária. A disfunção erétil da cirurgia de próstata pode durar até 6 meses, até 1 ano, e depois, paulatinamente, pode recuperar. Em muitos casos, realmente não recupera, mas tem solução. Tem a cirurgia da incontinência urinária masculina e tem a colocação de prótese para aqueles homens que ficaram definitivamente com disfunção erétil. Acontece que, graças a Deus, como eu disse, esses casos não são a maioria, são poucos, e são tratamentos caros que, às vezes, o SUS não custeia. Esse que é o nosso grande problema. E termina sempre num problema socioeconômico, num problema cultural e social. Quase sempre é assim, infelizmente, aqui no Brasil. Shirley, foi bom a gente falar sobre isso, porque eu, como enfermeira, estomaterapeuta, e que cuido das incontinências também, assim como nossos colegas fisioterapeutas do assoalho pélvico, né? Eu acho que falta ainda divulgar um pouco mais entre os colegas da urologia, que eu estou buscando as palavras certas para falar, tá? Que muitas vezes minimizam a questão da incontinência urinária, por exemplo. A gente não vai falar de disfunção erétil, mas se bem que já tem alguns trabalhos que falam em relação à reabilitação do assoalho pélvico, na melhora da disfunção erétil, já tem alguns trabalhos que falam sobre isso. Porém, o que eu quero abordar agora é mais sobre a incontinência urinária, que é mais a nossa prática, né? A nossa prática do cotidiano. Nós, enfermeiros estomaterapeutas e também os colegas fisioterapeutas do assoalho pélvico. O que nós vemos é que, muitas das vezes, nossos colegas urologistas meio que minimizam um pouco. Não, mas tudo bem, vai durar um tempinho pequeno, já vai passar. Muitas vezes a gente tem pego alguns pacientes que esse tempinho que vai passar, 1 mês, 2 meses, 3 meses, é muita coisa para a pessoa, né? Então, o ideal, já tem também alguns trabalhos que falam, alguns trabalhos científicos que falam acerca do trabalho do assoalho pélvico, né? Pelo profissional especialista, enfermeiro, estomaterapeuta ou fisiopélvico, né? Em relação ao pré-operatório, na melhora da resposta, né, dessa cirurgia. Mas o que eu vejo é que a gente precisa falar mais sobre isso, entendeu? E, se possível, acho que o ideal seria, assim que o paciente operou, mesmo se possível ainda no pré-operatório, encaminhar para um profissional que poderá, sim, minimizar esses sintomas. Porque quando a gente fala para o outro, eu tenho visto algumas situações similares, né, ao que eu estou comentando agora. Porque quando a gente fala assim, não, mas é pouquinho tempo, né? A gente está minimizando um problema que o outro vai viver, né? Que o outro vive, e a gente não sabe o impacto que tem esse problema na vida do outro. Então, muitas vezes a gente faz algum tipo de comentário, algum tipo de abordagem, simplificando demais, a palavra não é nem minimizando, a palavra simplificando demais um sintoma, ou um incômodo, ou um desconforto, que para um pode ser uma bobagem, para o outro pode ser algo terrível, para o outro é algo que ele chega a pensar, este problema agora está pior para mim do que o câncer. Então, se eu soubesse, eu não teria operado. Entendeu? Eu acho que isso tudo a gente precisa trabalhar mais, falar mais e, de repente, encaminhar mais para o profissional especialista. E falar para o paciente, olha, poderá ter
uma incontinência urinária, talvez transitória e tal, mas interessante seria você buscar ajuda, vou te encaminhar para um profissional especialista, porque aí o paciente vai se sentir, eu creio, viu? Que aí o paciente vai se sentir mais seguro, mais confortável em saber que isso poderá acontecer em alguma situação, sim, mas ele pode procurar ajuda. Entendeu, Silene? Não sei se eu me fiz colocar. Porque eu acho que Claro que muitos urologistas simplificam muito, entendeu? E eu penso assim, gente, uma dor que para mim, né? 10 minutos, tá, Tânia? Ok, obrigada. É uma dor que, de repente, para mim vai ser muito grande, um desconforto, um sofrimento muito grande eu viver, estou me colocando no lugar do outro, né? Eu viver, sei lá, 2 meses com incontinência urinária. São 60 dias, 60 noites, que vai inviabilizar muitas vezes de eu ter atividade social, de eu retomar minha vida sexual, de eu retomar a minha vida laborativa, que eu não sei o que eu vou usar, uso fralda direto. Isso tudo, eu vou aproveitar para pegar um gancho aqui para nós, enfermeiros estomaterapeutas, e os fios pélvicos, né? Todas essas coisas, né? Esses desconfortos que podem ser simples, entre aspas, né? Para o cirurgião, poderá ser terrível para o paciente. Entendeu? Muitas vezes eu vejo isso, muitas vezes eu vejo. Eu falo, não, mas vamos resolver e tal. Não, mas eu achei que era rápido, não, já tem X dias, está me incomodando, está muito ruim para mim. Cruze, se eu soubesse, eu não teria operado, enfim. Fala para mim agora. Eu falei demais, né? Porque me empolguei aqui. Fala para mim o que você acha sobre o que eu falei. Eu achei ótimo, eu concordo em gênero, número e grau com você. Obrigada. Nós falamos no início da nossa live sobre tabus. Talvez a gente tenha que quebrar um grande tabu entre os profissionais. Existe um conservacionismo entre os urologistas em admitir a adição da ajuda de novas especialidades, de outras especialidades, melhor dizendo. Eu sou fã da fisioterapia, eu acho que a fisioterapia pode ajudar muito. Acontece que no serviço público, os pacientes não têm muito acesso a esse tipo de tratamento, porque tem dificuldade até para realizar a cirurgia. E depois ficar fazendo 2 ou 3 sessões por semana de fisioterapia é muito difícil no serviço público. E no serviço privado, a grande maioria das pessoas não tem planos de saúde ainda, não tem convênios, e não tem recursos financeiros para completar esse trabalho. Então, algumas vezes os profissionais querem encaminhar, mas eles encontram as barreiras sociais, as socioeconômicas desses pacientes. E outras vezes há realmente aquela questão, se eu não pude resolver, o outro também não vai. Ainda existe isso, acredito que existe esse pensamento entre os colegas cirurgiões, os urologistas, principalmente alguns da velha guarda, deve existir, com certeza. Eles não vão admitir nunca isso, mas existe. Eu acho que esse tabu pode ser quebrado, ao passo que esses profissionais têm demonstrado com as suas técnicas e com a sua capacidade de resolver inúmero desses problemas de incontinência, de disfunção erétil não, mas da incontinência se resolve com muita frequência os casos mais brandos. Casos significativos de incontinência, homens que depois da cirurgia têm que trocar 6, 7, 8 fraldas por dia, esses, infelizmente, com fisioterapia não irão resolver. É certo isso não acontecer. Então, basicamente, teria que ser indicado a cirurgia de um implante de um esfíncter artificial, por exemplo, que seria a solução para esse problema de incontinência urinária grave. Mas os casos leves e até moderados têm grande positividade de solução na fisioterapia do assoalho pélvico. Eu concordo plenamente com você, mas precisamos quebrar tabus ainda. Silei, vamos quebrar agora, a partir de hoje, um tabu importante, que a gente não fala de fisioterapia.
a gente fala de reabilitação do assoalho pélvico. Por quê? Ótimo. Enfermeiros e estomaterapeutas também podemos trabalhar, também trabalhamos com essa reabilitação do assoalho pélvico, né? Mas eu creio que a gente tem falado muito sobre isso, né, nos nossos grupos, que o termo fisioterapia já ficou assim tão usual, Estigmatizado. comum, né? Então, que as pessoas falam mesmo fisioterapia, né? Volte e meia, quando algum paciente chega num consultório onde eu atendo, eu já atendi hoje, que eu comentei até contigo, que é um consultório de um proctologista, até que a nossa obra aqui, a nossa clínica aqui na Barra da Tijuca fique pronta, né? A gente, se bem que a gente vai continuar atendendo lá também, que lá é ótimo, mas o consultório é um proctologista. E ele me convidou para trabalhar lá, para eu trabalhar com a reabilitação do assoalho pélvico, né? Ele é um proctologista, né? E muitas vezes, quando eu estou atendendo lá, que também alguns pacientes acabam me procurando também com incontinência urinária, né? E que souberam do meu trabalho, enfim, e quando chegam lá, não, eu vim fazer fisioterapia, eu com muito carinho, com muita humildade, eu falo, olha, o que nós vamos fazer é a reabilitação do assoalho pélvico, porque eu não sou fisioterapeuta, eu não faço fisioterapia. E hoje, o termo que a gente utiliza é a reabilitação do assoalho pélvico, porque outros profissionais Ótimo. também trabalho com a reabilitação do assoalho pélvico, né? Mas, assim, fisioterapia pélvica já começou, temos já há muito tempo, então está muito mais usual, enfim, as pessoas acreditam, veem, falam muito mais sobre isso, mas não há problema, não há problema. Os nossos colegas fisioterapeutas fazem um trabalho maravilhoso. Agora, eu queria também te falar uma outra observação. O que eu também vejo, né? Assim, infelizmente, eu acho que existe ainda alguns profissionais que pensam assim, ah, mas se eu não resolvi, o outro não vai resolver. Mas não é, eu acho que não é esse o lance, né? Eu acho que o importante é a gente pensar assim, bom, olha, eu ressequei seu tumor, eu fiz um trabalho que curou o seu tumor, curou o seu câncer, e agora a gente vai contar com a ajuda de um outro profissional para mais facilmente, de forma mais rápida, melhorar essa sua condição. Não sei, eu diria assim, né? Eu falaria assim. Né? E quando também, às vezes, o paciente apresenta uma incontinência urinária leve ou moderada, né? Ao invés dele ficar ali, né, usando fralda, se atrapalhando durante algumas semanas, o profissional especialista poderá, né, trazer a solução, trazer a melhora desse sintoma num tempo mais curto, né? Eu acho que isso é interessante. Eu tinha um ambulatório, né, quando eu era do Fundão, aposentei já, você sabe disso, no Hospital do Fundão, um ambulatório de biofeedback, foi da tese de doutorado, e eu atendia tanto pacientes com 3 minutos. Quantos? 3. Beleza. Tanto pacientes com alterações do hábito intestinal, porque isso foi minha tese de doutorado, como também os pacientes com incontinência urinária ou aqueles que precisavam de orientação para fazer o autocateterismo, né? E assim, eu tinha uma relação assim, eu acho maravilhosa com a urologia de lá, muita saudade até hoje, né? Outro dia o doutor Vitor mandou um beijo para mim, falou que estava com saudade de mim, que estava fazendo muita falta. Ótimo, eu também sinto muita falta. Enfim, eu acho que essa ideia, né, do grupo, né, de profissionais, né, da equipe multidisciplinar, a gente precisa estar sempre falando, né, Shirley? A gente precisa estar Sem sempre sombra de, sem sombra de dúvida. Ninguém é feliz sozinho, né? Eu acredito que não. A gente tem que ter convivência com pessoas para ser feliz. E como profissionais também. Precisamos de convivência com vários profissionais de várias especialidades, essa multidisciplinaridade, né? A interdisciplinaridade de especialidades transforma os profissionais em profissionais melhores. A gente aprende com vocês, aprende com os outros colegas e vai melhorando a cada dia. a gente aprende muito, né? Eu sou É bobo quem quer tudo para si. Isso aí não cabe nos dias de hoje. Aliás, nunca coube, né? E é hoje menos ainda. exatamente. Gente, a gente tem poucos minutinhos aqui, né? Vou aproveitar para agradecer mais uma vez. A gente tem vários colegas aqui, estomaterapeutas, enfermeiros, e quero agradecer muito, muito, muito a presença de todos.
acho que a gente ainda tem um tempinho para falar, fazer um comentário aqui de uma colega, a professora Fátima Nascimento, da UFRJ, amiga, que fez um comentário aqui extremamente pertinente, né? Que uma amiga, o marido de uma amiga dela fez a cirurgia do câncer de próstata, né? Prostatectomia, evoluiu com uma disfunção erétil e estão assim sofrendo bastante e tem tratamento. Eu vou responder para a Fátima o quê? Tem tratamento, sim, procure um urologista. Né? E, na medida do possível, se tiver alguma coisa que nós possamos fazer também, a gente vai também fazer, né? Orientação para usar o dispositivo adequado, né? Usar, às vezes a gente recebe paciente que está com uma fralda imensa, uma coisa simples, bobinha. Uma fralda e está gastando um dinheiro, coitadinho, toda hora jogando aquela fralda fora, e quando a gente começa a avaliar, a perda é muito pequena. Então, pode utilizar apenas um absorvente, pode começar a fazer o trabalho do assoalho pélvico, que certamente vai melhorar quando a perda é leve, moderada, enfim, né? E esse trabalho, né, em consonância com o médico, eu, assim, sou muito fã. Sou muito fã, estou sempre aprendendo. É ótimo quando a gente utiliza o conhecimento dos outros colegas em prol de um benefício para os nossos pacientes, né? E a gente fica feliz e eles mais ainda, né? Porque obtiveram o êxito do seu tratamento com a cura, por exemplo, de um câncer de próstata, associado à melhora de uma complicação que esse tratamento teve. Um excelente tratamento que leva a uma grave complicação, como você disse, que arruina a vida de muita gente, no trabalho, no meio social, mas que pode ser recuperada com a ajuda de colegas como você, Tânia, por exemplo, e outros profissionais que fazem essa reabilitação, aprendi, do assoalho pélvico. Obrigada. Shirley, eu acho que a gente está quase no tempinho de terminar, né? O que eu ia... Terminou. Terminou o nosso tempo. E a gente começou, acho que 1 minutinho ou 2 depois, porque o Instagram, normalmente eu aviso aqui, começa a fazer uma contagem regressiva. Então tá bom, tá ótimo. Vamos continuar. Eu acho que sim. O que eu ia finalizar, assim, fazer uma colocação para a gente finalizar, primeiro quero te agradecer muito, 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 né, você ter se disposto a gastar um tempo do seu dia para dividir o seu saber com a gente, né? E imagina! O que eu ia Foi colocar ótimo. aqui, quando a gente fala em saúde do homem, a gente tem que pensar o quê? Das doenças crônicas que a gente começou falando lá no início, né? Homens com 50 anos e com ou 45, a partir de 45, como você falou também, né? Com familiares, com histórico familiar de câncer de próstata, tem que ficar mais atento, sobretudo se apresentar alguma dificuldade, né? De urinar, jato fraco, né? Sensação de esvaziamento incompleto, né? Mas esse homem também tem que ficar atento para a saúde no todo, né? Atividade física, cuidar de colocar em ordem o seu colesterol, como é que está a glicose, né? Fazer uma visita periódica ao seu médico, né? Quando a gente fala em saúde do homem, a gente tem que falar num todo, né? E nós, profissionais de saúde, temos um papel fundamental nisso aí, né? Sem dúvida. Lembrar que o corpo humano ele não é segmentado. Eles são segmentos unidos. Eles são identificados separadamente, porém eles têm correlações. Como você falou, o colesterol, por exemplo, 50% dos homens com disfunção erétil têm dislipidemia, têm colesterol aumentado. Então, às vezes, o problema da disfunção erétil dele não é nada mais, nada menos do que colesterol aumentado, que ele vai ter que reduzir através de uma boa alimentação e exercício físico, que, como eu comentei, é quase que sine qua non para todas as especialidades. Exercício físico está em pauta como tratamento para muitas doenças, sem sombra de dúvida. Infelizmente, a nossa sociedade estava estagnada, cada vez mais sedentária, mas talvez com esse alerta que os profissionais mais conscientes estão fazendo, as pessoas vão mudando aos poucos. É bom lembrar que a doença
que acomete mais a próstata não é o câncer de próstata. A gente fala sempre do câncer de próstata porque ele é o mais temível e ele é o segundo que mais acomete os homens acima de 50 anos. Porém, a doença que mais acomete os homens é a HPB, a hiperplasia prostática benigna, cujos sintomas você acabou de relatar. O jato fino, fraco, difícil de sair, várias idas ao banheiro durante o dia, durante a noite. Então, os homens têm que se alertar para esses fatos e procurar os seus urologistas antes que a coisa se complique. Ele tem que colocar uma sonda ou operar de urgência. A prevenção sempre é o melhor remédio, Tânia. Poxa, muito obrigada, Cirlei. Antes que o Instagram aqui tire a gente do ar, a gente vai dar para as pessoas agradecer muitíssimo, né? Agradecer muitíssimo você poder passar tanto conhecimento para a gente. Em uma horinha a gente aprendeu bastante. Viu? Imagina, eu que aprendi bastante aqui. Muito obrigada, muito obrigada. E vamos falar mais e mais. Eu deixei até minha decoração de Natal aqui pertinho, né? Mas a gente semana que vem vai fazer uma outra live, viu? E eu vou convidar depois os nossos colegas para a gente dividir um pouco mais, trabalhar, aprender um pouco mais e falar um pouco mais de saúde, falar um pouco mais das nossas atividades, que é o que a gente ama fazer, né? Com certeza. Continue nos acompanhando nessa lei. Amém. É sempre uma satisfação muito grande falar de conhecimento e daquilo que a gente gosta de fazer. A difusão do conhecimento leva as pessoas a realizar ou a trilhar caminhos mais corretos, né? Se nós tivéssemos sempre a oportunidade de ouvir ensinamentos de outras pessoas, talvez nós fôssemos pessoas melhores do que somos, né? Então, quanto mais desenvolvermos o conhecimento, seja ele um pouquinho ou um pocão, ele vai ser bom para as nossas vidas. Então, por isso que eu te agradeço pela oportunidade e pelo convite de estar aqui com você, falando das coisas que a gente gosta de fazer e que a gente ama fazer. Muito obrigado. Obrigado a todos que entraram aqui, eu vi bastante gente. Eu não tenho acesso à quantidade, mas fico feliz de terem aceitado o nosso convite para participar desse bate-papo tão gostoso aqui com a Tânia. Imagina, eu fico muito agradecida. E peço a Deus que nos abençoe, continue nos abençoando e nos dando saúde e fé para fazer o que a gente faz, né? E Ele há de fazer, há de nos abençoar. Obrigada, Cirlei. Muito feliz. Obrigado a você, Tânia. E sucesso cada vez mais aí, tá? Imagina, meu sucesso. Papai do céu. Lembranças ao meu amigo. Pode deixar. Tem algumas pessoas que entraram aqui no final e estão falando, que pena, entrei no final. Então, gente, a live vai ficar gravada no meu Instagram, viu? Mas semana que vem tem mais, a gente vai falar de outro assunto bem interessante também. Meu querido amigo Dr. Cirlei, da Urologia de Goiás, muito obrigada. Tá bom? Agradeço também. Peço desculpas pela iluminação aqui, que eu estou vendo que está bastante escuro o fundo, mas se vocês não acreditam, aqui onde eu estou está aparecendo dia. E na câmera do celular ficou essa sombra, essa penumbra aí. Então, peço desculpas a vocês, eu não tinha a menor ideia que ia ficar assim, tá? Foi perfeito, imagina. Fica com eu estou vendo a Tânia aí tão bem iluminada, né? Já é um ser iluminado por natureza e mais iluminada ainda no Instagram. E eu aqui na escuridão, gente, me perdoe. Tá ótimo, tá ótimo. É porque liguei minha árvore de Natal, minhas luzes aqui. Tá bom? Muito obrigada. Mas você também já é expert de live, né? Eu estou engatinhando e vou aprender contigo aos pouquinhos. Essa é a sua live, não é? Hoje a primeira live é para falar com pessoas leigas, né? A gente já fez com atividade científica até recentemente, mas assim, de uma forma geral, no Instagram, numa mídia social, é a primeira de verdade, é verdade. Primeira de muitas, tenho certeza. Pegando um gostinho. É gostoso. Foi legal. Gostoso, um bate-papo gostoso. A próxima vez vai ser melhor, a luminosidade vai estar melhor, vai estar
com uma internet melhor, porque essa falhou muito. Então a gente vai pegando o jeito e melhorando cada vez mais. Foi tudo perfeito. Muito obrigada. Valeu! Gente, boa noite. Fiquem com Deus. Pena que alguns colegas só conseguiram entrar agora. Mas ainda assim vai ficar gravada e quem quiser assistir lá, tá bom? Fiquem com Deus. Beijo grande. Tchau, tchau. Cirlei, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Boa noite, Tânia. Muito obrigado. Um beijão. Tchau para vocês. Beijão, tchau, tchau.